Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor João. É um prazer estar com os irmãos aqui. Pastor João me deixou na liberdade. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quantos acreditam nisso? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Bom, abra a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 4, verso de número, aleluia, 13. Quem achou, diga amém. Você conhece por demais esse texto, mas eu quero que você, por favor, tenha paciência comigo. Filipenses 4:13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem acredita nisso? Então repita comigo, por favor. Posso. Diga de novo. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele assim: eu posso ser. Não, repita para ele de novo. Eu posso ser. Amém? Sente-se. Eu vou tentar explicar para você. Guarde essa expressão, eu posso ser, o porquê disso. Ok? Mas como o pastor estava conversando comigo, ainda citou ontem o texto, a parte da mensagem que a pastora que pregou ontem aqui. Ainda bem que ela pregou primeiro do que eu, né, irmão? Porque falar depois dela fica difícil. Então agora, né, eu sei só dar glória a Jesus, aí fica fácil para mim, tá bom? Mas olhe para o seu irmão e diga para ele: se você quer novidade, diga para ele, o seu lugar não é o evangelho. Diga para ele, o seu lugar não é uma igreja evangélica. Diga para ele, no evangelho não existe novidade. Diga para ele, não existe novidade. Fala para ele, não confunda novidade com renovação. Renovação é uma coisa, novidade é outra. Fala para ele, está atrás de coisa nova. Jesus não tem esse tipo de coisa para você, de novidade. Jesus tem renovação para a sua vida. Deixa eu te contar uma história, só bem rapidinho, não é nada, mas só para nós pensarmos o tipo de evangelho que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um evangelho, irmão, que pastores, eu também sou pastor de igreja, que cada dia, se o pastor brincar, pastora bispa, ele terá que inventar coisa nova. Os cultos hoje, irmãos, infelizmente, os pastores estão tendo que inventar a moda. É culto da pipoca, do pirulito, do chocolate, de tudo quanto é desgrama, para trazer os crentes para a igreja. Por quê, irmão? Porque não basta mais. Irmãos, eu disse outro dia à minha igreja, eu disse, irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele era Deus. Ele se fez homem, humilhou-se a si mesmo, morreu na cruz para salvar a você e te deu o direito de entrar no céu pelas portas. Você tem o que o Antigo Testamento não teve. Somente os homens especiais podiam, mesmo assim eles não tinham. Eles tinham uma unção dada por medida, mas Jesus deu a você o que não deu a nenhum deles. Você tem o Espírito de Deus sobre você e não é mais sobre medida. Você tem o Espírito de Deus em você. Eu disse aos irmãos, se isso não é o bastante para trazer você à igreja, o que mais eu terei que inventar para trazer você na igreja? Os crentes estão atrás de novidades, irmãos. Cada dia tem pastor virando cambalhota. Já tem pastor nos Estados Unidos, escute o que eu estou lhe dizendo, que as igrejas são tetos que agora abrem. Um guindastre pega ele, amarra ele em uma corda invisível. E ele, vestido de anjo, sai dizendo, eu te abençoo, porque senão o povo não vem. O povo está atrás de novidade, meu irmão. Um dia é a arca, outro dia, sabe, é cada coisa. E nós estamos indo atrás desse tipo de coisa. Ou seja, nós paramos de adorar o bezerro de ouro, mas nós estamos adorando o ouro do bezerro. Você está entendendo? E a novidade, cada dia você tem que ter uma coisa nova. E aí apareceu um tal de João, pregando um evangelho que não era melzinho na chupeta, irmão. Até nego reclama, pastor Calixto
ali só tem uma mensagem, só tem 4 mensagens. Eu dizia, então eu estou melhor do que o João, porque o João só tinha 2. E sabe qual era a mensagem do João, irmão? Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E quando o nego pensava que o pastor João mudou a mensagem, que o povo ia lá, ele chamava o povo de cobra e de raça de víbora. Pode ver, é a mensagem do pastor João. Aí vem Jesus, um jovem galileu, até um padre fez um hino dizendo do jovem galileu. E aí, quando aquele jovem surgiu, pregando um evangelho, todo mundo falou, não, vamos atrás dele que ele está com a novidade. Mas a mensagem do irmão João era essa, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. Quando Jesus chegou, disseram, não, ele é um cara mais novo, não tem essa ideia tão radical como João, porque João usa túnica de pelo, amarrado com cinto de couro pela cintura. Jesus não, Jesus usa uma túnica muito da chique, sem costura, a qual nós chamamos de túnica incônsul. Era tão cara a túnica de Jesus, para você ter uma ideia, que os soldados quiseram lançar sorte sobre ela, porque não podia rasgar, era uma túnica excelente. Então disseram, não, é um cara mais para frente, vamos lá que ele tem uma mensagem nova, um evangelho novo para nós. Quando chegou lá Mateus 5, sabe qual é a primeira mensagem que Jesus pregou, irmão? Arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. Aí, irmão, Jesus morreu. Disseram, não, ele é meio radical. Agora está vindo aí, entendeu? Os apóstolos, quem sabe eles mudaram de ideia. Viram que não é tudo isso. Aí lá vem o irmão Pedro. No primeiro dia de Pentecostes, Atos 2, sabe qual é a mensagem do irmão João? Os homens perguntam para ele, irmão João, o que a gente tem que fazer para ser salvo? Ele diz, arrependei-vos para que vocês possam entrar no reino dos céus. Aí vem o irmão Paulo, que é um cara mais liberal, é aquele cara mais light, é aquele cara que não é ligado mais ao radicalismo judaico, até porque ele foi criado nisso. E ele agora vem com uma coisa mais light. Não, ninguém pode botar obrigação sobre a igreja. Não, nós somos, Cristo agora é o nosso sabático, nós não temos mais que guardar nada. Não, esse cara é light, esse cara é da hora, esse cara vai vir com um evangelho mais suave para nós. Aí sabe qual é a mensagem de Atos dos Apóstolos? A primeira mensagem que o irmão Paulo prega, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. Pastor, o que o senhor quer dizer para isso? Não existe novidade no evangelho. O evangelho de 2000 anos atrás é o mesmo evangelho de hoje. O que era pecado ontem é pecado hoje. O que existe é renovação de Deus para a tua alma. Jesus renova você, mas o evangelho é o mesmo. Quantos acreditam nisso? Diga para o irmão, você precisa de renovação. Olhem para esse texto que Paulo escreve. Esta carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, é uma carta muito simples. Paulo, ele tem a mania de primeiro falar a teoria das suas doutrinas, e depois ele aplica ao lado prático dela. Deixa eu dizer uma coisa a você, quando Paulo escreve esta carta, Jesus já tinha sido assunto ao céu cerca de 25 anos. A fé dos irmãos em Filipos já não era a mesma. E eu vou tentar explicar para você o porquê. Você pegar esta carta de Paulo, e você pegar todas as outras 13 cartas que Paulo escreveu, todas as outras cartas, você juntar todas elas, a expressão alegria, em todas as outras cartas aparece simplesmente 13 vezes. Só que só nesta carta, a expressão alegria aparece por mais de 30 vezes. Então Paulo fala sobre a expressão alegria nesta carta aos Filipenses 3 vezes mais do que juntando todas as suas outras cartas. Só que há um segredo.
Ele está escrevendo a uma igreja que não tem mais alegria de servir ao Senhor. Ele está escrevendo a uma igreja, a uns irmãos que perderam aquele ânimo. Ele está escrevendo a um povo que precisa que a presença de Jesus ou a presença de Deus volte a acender as brasas dos seus corações, porque elas estão apagadas. E Paulo começa a falar com eles sobre a alegria, e você vai achar nesta carta expressões dele dizendo: muito me alegrei quando eu comecei a escrever a vocês. Expressões como essa: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. E aí quando os irmãos começam a ver, Paulo vai escrevendo e ele vai dizendo: o motivo da minha alegria é vós sois a alegria da minha coroa. E ele começa a dizer aos cristãos: Cristo, a nossa alegria. E ele começa a dizer aos cristãos: não, meus irmãos, estejam sempre alegres. E o desafio de Paulo é esse: outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E aí quando os irmãos falam, não, ele acabou, ele diz: não, outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Só que deixa eu lhe falar, quem está escrevendo sobre alegria, porque esta carta é também chamada uma das cartas da prisão de Paulo, é aquelas cartas chamadas as cartas de prisões, que são cartas que ele escreveu quando estava preso no cárcere. Quem está escrevendo esta carta, irmão, é um homem que está numa cela em Roma. É um homem que você não sabe, mas as prisões de Roma, todas elas eram prisões perpétuas. Se você não sabe. Mas por um motivo ou outro, quando existia uma falha no processo penal, o preso era liberto. Mas as prisões de Roma eram prisões muito frias. Prisões que não tinham janelas, por isso que Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo e diz a ele assim: passa logo em Troade, pega a capa, porque o inverno aqui é terrível e eu já não estou mais para aguentar de tanto frio. E aí ele escreve, trancado, prisioneiro. Mas ele escreve aos irmãos e mais do que nunca na sua vida ele fala sobre alegria. Depois tem a curiosidade, é só 4 capítulos e você vai ler e você vai achar essa expressão alegria constantemente nesta carta. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou tentando dizer a você aquilo que Paulo, ao escrever à igreja, estava tentando dizer aos crentes. O quê? Que a alegria do cristão, a alegria produzida dentro do crente, não depende do seu estado, não depende de onde ele está, não depende do que ele tem, não depende se ele está preso ou se ele está solto. Isso é algo que é produzido pelo Espírito de Deus, e é algo que ninguém pode tirar. Não tem cela que arranque a alegria do crente. Não tem tribulação que possa arrancar de dentro do crente a alegria. Então Paulo está dizendo para mim, para você hoje: não interessa, você não está pior do que eu, você não está em nenhuma prisão. E Paulo mesmo preso disse aos irmãos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Olhe para o seu irmão e diga para ele: se alegre no Senhor. Meus irmãos, o grande problema é que a maioria de nós já perdeu esta alegria. Quantos ainda têm alegria de serem crentes? O crente que perdeu a alegria, sabe como é que é mais ou menos a expressão do culto dele? Ele diz assim: eu vou à igreja, se eu gostar dos louvores, aí eu dou glória a Deus. Eu vou à igreja, se o cantor que cantar é aquele que eu sou fã, aí eu glorifico a Deus. Eu vou à igreja, se a palavra me agradar,
Se a palavra falar comigo, mas assim, o que eu quero, aí eu glorifico a Deus. Esse é o tipo de cristão que já perdeu a alegria da salvação há muito tempo. Porque quem ainda tem a alegria da salvação, o culto não começa às 7h30, irmão. O culto começa quando a gente acorda de manhã, mesmo lá na pia, quando você está lavando a louça, e o seu marido está bêbado na sala, falando que não deve, e você começa a cantar um hino lavando a louça, mesmo sem saber a letra dele. Você erra a letra, mas você não para de cantar, e quando você menos espera, a lágrima corre no canto do olho, e você sente o seu coração pulsar, e você diz: eu não vejo a hora de chegar a hora do culto, para mim glorificar a Deus. Aí sabe como é que quem tem essa alegria entra pelas portas? Quem ainda tem essa alegria, não depende de quem vai cantar. Quem ainda tem esta alegria, não depende de quem vai pregar. Quem tem esta alegria ainda diz como o Salmo, no Salmo 100, o Salmo 101, ele diz: Senhor, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí ele disse: como é que eu entrarei pelos átrios da tua casa? Ele diz assim: eu entrarei com um cântico na minha boca. Eu já entro cantando Jesus. E ele diz: e como é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Aí ele diz: eu me apresentarei com um novo cântico, louvarei ao Senhor. Quem ainda tem esta alegria, olha para o seu irmão e diz para ele: te alegra. Não, diz para ele: te regozija. Agora diz para ele: é no Senhor. Não, pergunta para ele assim: Jesus ainda te causa alegria? Não, pergunta para ele assim: Jesus ainda te causa um arrepio? Não, pergunta para ele: você ainda sente emoção de falar com Jesus? Não, pergunta para ele: você sente? Deixa eu te dizer, Sally Randall Spurgeon, o príncipe dos pregadores que viveu no século XVIII, no ano de 1823, ensinando os seus alunos, ele disse que o maior problema nosso é se nós nos tornarmos como crentes gatos de armazém. Spurgeon explica que o gato de armazém é aquele que gosta de ficar perto da lareira, mas por mais que a brasa caia nele, a única coisa que ele faz é puxar ela para o lado. E eu fico impressionado, irmão, como que nós olhamos para crentes que vêm na igreja 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e você fica lá, porque a gente é pastor, a gente observa, do jeito que o cara entra, o cara sai, muitas vezes ele sai pior do que o que ele entra. Você não ouve uma expressão de alegria, você não ouve um glória a Deus, você não vê uma lágrima nos olhos, você não vê quando ele é branquinho fica vermelho, ou quando ele é mais moreninho vai ficando bem roxo, né, irmão? Igual nós, você não vê mais nada, eu não é, varão? Você não sente nada, irmão. Eu fico pensando: meu Deus, aonde está a alegria de te servir, Jesus? Aonde está a alegria de te servir? Estão precisando dizer como Davi: Senhor, torna-me a alegria da salvação. Você pode não perder, mas pode sim ser como uma mulher entristecida, que fica com o marido que atrai, ela não vai embora, mas fica em casa entristecida. E Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selado para o dia da grande redenção. É por isso que a gente está cheio de crente triste, crente que já não sente mais alegria, gato de armazém. Porque o Espírito de Deus não sai de você, mas ele fica entristecido pelos cantos, porque ele é uma pessoa, e a gente vai cometendo, e ele vai se entristecendo, e ele vai ficando acuado do nosso lado. Mas hoje é dia da alegria da salvação voltar na sua vida, e você se alegrar em Jesus Cristo. Olha, peraí, eu estou na introdução sobre a alegria, mas deixa eu dizer para você, sabe que João capítulo de número 18,
É aquele texto quando Jesus está indo embora. Jesus está indo embora. É a sua oração sacerdotal pelos seus discípulos. Sabe o que João diz? João diz, irmão, olha só, Jesus levanta a mão e diz assim: Pai, eu te dou graça. E eu sei que tu sempre me ouves. Eu só oro assim por causa deles, para eles saberem que o Senhor me ouve. Quando aconteceu isso, sabe o que João diz, irmão? A Bíblia diz assim: e Jesus se alegrou no Espírito. Olha para o seu irmão e diz assim: se Jesus, que é Jesus, se alegrou. Pergunta para ele: e você? Não, pergunta para ele: tu é melhor do que ele? É? Se não é, então te alegra. Aleluia. Mas deixa eu dizer a você, Paulo começa a escrever esta igreja por quê? Deixa eu dizer a você o que está acontecendo com esta igreja nesses dias que Paulo está escrevendo. A história nos conta que um grupo de gnósticos, os líderes gnósticos tinham adentrado a toda a Ásia. A Ásia estava infestada com essa doutrina diabólica. Os gnósticos, o gnosticismo, eles eram um grupo de homens, até que gnóstico e desconhecimento, que eles galgavam ter um conhecimento extra apostólico. É aquela revelação que só é dada a mim. E sabe o que eles diziam? Eles começaram a ensinar nesta igreja que não existia transformação de vida. Eu perdi minha mãe faz 50 dias que eu perdi minha mãe. Mas minha mãe dizia uma coisa sempre para mim, que lá no norte tem um dito que diz que pau que nasce torto, até a cinza é torta. Mas o evangelho não aceita isso. Não é à toa que Jesus é filho de carpinteiro. Entendeu? Não é à toa que Jesus é filho de carpinteiro. Não é à toa que você vai ler nos profetas, você que gosta tanto do Antigo Testamento, que que Deus tem um prumo. Ele disse para José: eu vou colocar o prumo e vou acertar as paredes desse povo. Ele tem prumo. Jesus tem uma plana para aplanar a vida torta de crente. E aí, eles começaram a dizer que não existia mudança de vida. Começaram a dizer para os crentes que isso é uma balela, que isso é história da carochinha, que isso não passa de uma utopia. Ou seja, uma verdade que não pode ser alcançada. Que não existia mudança. O que eles estavam dizendo é: quem não presta vai sempre não prestar. Eles diziam mais ou menos assim: se você nasceu com uma tendênciazinha, você vai morrer com ela. Eles estavam dizendo para eles: não existe essa balela de mudança de vida. Se você nasceu com um vínculozinho, uma sementezinha para ser ladrão, você vai ser ladrão. O que eles estavam dizendo que as ideias de Paulo eram totalmente equivocadas. Como Paulo escreveu ao Coríntios dizendo: aquele que roubava, agora não roube mais. Mas só não basta parar de roubar, parasita, disse Paulo. Não, ele diz: mas agora trabalhe com a sua própria mão, para não ser pesado a ninguém. Só que os líderes gnósticos, pastores, estavam dizendo: isso não existe. Quem não presta, vai continuar não prestando. Sabe o que eles estavam dizendo a eles? Que aquela mulher prostituta continuaria sendo prostituta pelo resto da sua vida. O que eles estavam dizendo é que o ladrão, cobrador de imposto, ia continuar ladrão para sempre. Quando ele tivesse uma oportunidade, ele ia meter a mão.
De certa forma, esses líderes gnósticos pegaram a igreja no que nós chamamos o calcanhar de Aquiles. Eles começaram a perverter as palavras do próprio Paulo. Porque o próprio Paulo reconheceu que algumas vezes parece que nós estamos parecendo carro velho. Você já viu? Carro velho com pneu careca. Quem já teve? Você não sabe o que é prova, irmão. Eu tinha uma Santana Quanto. Ronaldo, se você rir, eu te jogo esse microfone daqui para lá. Irmão, os pneus da bicha, eu passei umas provas, 3 anos, que o pneu, irmão, era mais careca. Eu não estou vendo nenhum irmão aqui com o carro igual o meu. Não, pastor, o senhor ainda está na benção. A bicha era liso, irmão. E você já tentou andar na chuva com um carro com pneu careca? Irmão, perto de casa, Ronaldo, é um subidão assim. E um dia, pastor, à meia-noite, eu vim numa prova de Santo André, tinha ido pregar em Santo André, tá a irmã Carla dentro do carro, irmão, os meninos tudo dentro do carro, irmão, eu estou subindo aquela ladeira, e eu pensei, né, pneu careca, uma chuva dessa, eu vou vir a milhão, entendeu, eu acelero, aí eu subo, você sabe, né, legal? Falei, rapaz, irmão, quando eu cheguei no meio da subida, o carro começou, e quanto mais acelerava, irmão, mais o bicho não ia para frente, mas ele voltava para trás. Não teve como subir, irmão, eu dei ré no carro. Parei, lá embaixo, botei a primeira de novo, saí cantando o pneu para ver se subia. Chegar no meio da subida, voltava de ré de novo. Meu filho Felipe era terrível, falou, ih, pai, já era. Irmão, você pode brincar, mas quando foi na hora que eu olhei assim, irmão, lá tem um velhinho com uma bicicleta e um guarda-chuva. Não sei se ele era guarda de rua, o que era, irmão, quase 00:30, eu já 40 minutos tentando subir. O velho bate no vidro. Falei, pronto, Jesus, era só o que me faltava agora. O diabo mandar alguém para rir de mim ainda. O velhinho abriu o vidro e falou, chovendo, né? É. Falei assim, quer subir não, né? É não. Falei assim, é que o meu filho está fazendo errado. Eu olhei assim e falei, o miserável tem uma bicicleta e está querendo me ensinar a dirigir. Mas fiquei quieto. Vem e falou para mim, falou assim, olha os pneus do teu carro. Tá careca, hein? Falou assim, sabe o que é isso aí, pastor? Falei, sei não. O senhor é crente, né? Falei, sou. Isso aí é sinal que esse pneu já rodou muito. Foi perdendo a vida. Foi desgastando. Eu falei, pronto, se vier agora vai querer ensinar eu a pregar. Daqui a pouco o velho pegou e falou assim, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor continuar acelerando desse jeito, o senhor não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei, então fala. O velho falou para mim assim, com o pneu nessa situação, o senhor tem que colocar a marcha mais forte. Qual que é? Eu falei, a primeira. Ele falou, isso. Põe a primeira. Vai acelerando devagarzinho. Controla na embreagem e vai devagar. Não acelera muito, porque aí o carro não dá muita rotação e não derrapa. Vai na moralzinha, que o senhor vai chegar lá e dizer, eu vou ficar aqui embaixo olhando. Não tinha mais o que fazer, irmão. Fui na do velho, botei a primeira. E fui acelerando devagarzinho, e não é que o carro foi subindo. Quando eu ia dar acelerão, o velho fazia assim lá embaixo. Diminui. E eu ia diminuindo, pastor. E quando eu fui vendo, devagarzinho, aí eu entro para a esquerda, assim para minha cara. Quando eu entrei, que acabou a subida, o velho fez assim. Você ainda não entendeu, não? O desânimo chegou, né? Está patinando, não é? Vai mais para trás do que para frente. Nessa hora não é hora de correr não, irmão. É hora, vai devagar, mas continua andando, não para não. Não para, continua indo, você vai chegar lá. E o que eles estavam dizendo a essa igreja, que não existe mudança. Não adianta lutar contra o seu próprio eu, contra os seus desejos. Não adianta lutar contra as suas tendências pecaminosas, porque ela vai vencer, porque você é assim.
perverter as ideias de Paulo. E aí Paulo escreveu. Quando eles começaram a perverter, quando Paulo disse assim, preste atenção, o bem que eu quero, esse eu nunca, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo sempre fazendo. Sabe por que a Bíblia é a atual palavra de Deus, irmão? Porque a Bíblia não trata de coisas, a Bíblia trata de pessoas. E as pessoas podem mudar anos e vir anos, mas elas são sempre a mesma. Por quê? Porque os pecados que nos assolam são sempre os mesmos. O que acontecia com essa igreja, eu sei que está acontecendo com muitos de nós. Irmão, sabe qual é o dia que a gente mais mente para Deus, bispo? É o dia 31 de dezembro. A gente dobra o joelho e diz, Jesus, esse ano eu vou mudar. Ai, meu Deus, pela basteia. Que esse ano, Jesus, o Senhor vai ver. Ainda olha para o pastor e diz assim, conta comigo. O Senhor vai ver. Eita, Jesus, que esse ano eu vou fazer a tua obra. Miserável, quando é dia 6 de fevereiro, ele parte para o mundo. Quando é num carnaval, aí ele está só. Jesus nem vê. Não é que você mentiu, é que na verdade você queria. Mas o bem que você quer, você nunca consegue fazer. Mas o mal que você não quer, você está sempre fazendo. E esses irmãos começaram a acreditar nisso, por quê? Porque eles viam isso na sua vida diária. Falaram, pô, esses caras estão com razão. Porque, pô, a gente, você já viu aquele pecadinho que você diz, não, eu nunca mais faço. Aí você passa 6 meses, você está na bênção, 7 meses, você fala, eita, Jesus, venci. 1 ano você diz, glória a Deus, já não, eita, meu Deus, agora não. Quando você menos espera, você abre o WhatsApp, que é um demônio esse negócio. Aí você comete a mesma tristeza. Aí o que acontece com você? Você volta a estaca zero de novo, é assim ou não é? Aí o desânimo pega, você diz, eu não mudo mesmo. Eu sou um lixo mesmo. Não tem jeito para mim, Jesus. E você começa a acreditar nisso. Os crentes estavam desanimados, eles não tinham mais ânimos para ir à igreja. Porque eles começaram a ver que eles não conseguiam mudar de vida. Que eles não conseguiam progredir em uma vida espiritual. Só que Paulo escreve a eles no capítulo 4, dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, o verbo que Paulo usa aqui é um verbo no grego que quer se dizer ishuo, que é traduzido, quer que eu diga para você? Olha para o seu irmão e diz assim, posso ser. Você não entendeu ainda? Fala para ele de novo, posso ser. Então quando Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo assim, eu posso ser. Por quê? Porque ele me fortalece para mim ser. Você não entendeu ainda? A expressão verdadeira que Paulo usa nesse texto é, eu posso ser. O que, pastor? O que Deus quer que eu seja. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, a primeira coisa que Deus quer. Diz para ele que ele te deu força e graça para você ser. Ele está dizendo, você pode ser. Nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe onde Paulo diz isso? Quando os irmãos estão totalmente tristes, Paulo começa a escrever a eles no capítulo de número 1 e diz assim, eu muito me alegro por vocês ainda estarem permanecendo no Evangelho. Aí olha só o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1 e o verso de número 6. Ele dá logo a primeira dose de ânimo, pastor, no povo, para quebrar essa doutrina diabólica, que você vai ser sempre o mesmo, que não adianta lutar contra os seus pecados, que não adianta lutar contra a sua tendência, seja ela qual for. Paulo escreve e diz a eles no capítulo 1 e o verso 6, sabe o que? Ele diz assim, eu estou completamente certo que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus o Cristo.
Olhe para o seu irmão e diga: ele já começou uma boa obra em você. Fala para ele vai acabar. Ele vai terminar. Ele vai terminar o que começou com você. Aquele que começou a boa obra. Diga para o seu irmão: ele vai acabar. Ele vai acabar. Ele vai acabar. Aleluia. Eu vim aqui para dizer para você que não é o funk que diz dominado está tudo dominado, não. Hoje é Jesus que olha para nós aqui e diz: já está dominado, é meu. Olhe para o seu irmão e diga: ele vai terminar o que começou. Não diz para ele: não adianta correr, irmão. Diz para ele vai terminar o que ele começou. Você quer ver? Eu vou provar para você. Eu sei que eu não vou ter tempo de terminar de pregar. Tá bom? Oh, meu Deus, já era. Vou parar agora, pastor. Não vou ter tempo. Outro dia eu volto aqui e termino. Mas, ó. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: Jesus não exige de nós o que ele não fez. Diz para o seu irmão: Jesus só exige de você o que ele fez. Você sabe por que o povo ia doido atrás de Jesus? Vou te falar. Sabe por quê? Porque o povo mesmo disse assim. Nós vamos saber por quê? Porque ele não ensina como ensinam os fariseus. Ele ensina com autoridade. E no que está a autoridade de Jesus? Simplesmente em fazer o que ele fala. Os fariseus falavam e não. Jesus primeiro fazia para depois. Essa é a diferença de Jesus para muitos líderes hoje. Porque Jesus primeiro fazia para depois ensinar. Que é isso, pastor? Não está não. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Lucas escreve no verso 2 e diz assim: e Jesus fazia e ensinava essas coisas. Vou terminar já. 2 minutos para mim terminar, porque não vai ter tempo não. Outro dia eu volto e termino a mensagem. Mas olha para o seu irmão e diga para ele: te segura. Porque já era. Ele vai terminar o que ele começou. Olhe para mim: Jesus não exige de nós o que ele não faz. Olha só, a Bíblia diz que primeiro Jesus fazia e depois. Então deixa eu te falar, um dia Jesus ensinou, sabe o quê? Falou assim: qual é o rei que indo lutar contra o rei não faz primeiro um projeto se ele vai vencer com 10 ou com 20 mil? Ele diz: qual é de vós que antes de começar uma casa não chama o arquiteto, um engenheiro, faz um projeto, analisa se vai ter condições de terminar aquilo que porque senão, Jesus diz, vai passar alguém, vai olhar, balançar a cabeça e dizer: nécio, besta, bobo. É na expressão da linguagem de hoje, foi o que Jesus disse. Começou e não pode. Ou seja, Jesus está exigindo que quando nós começamos alguma coisa, nós temos que analisar se a gente tem condições de ir até o final. Por isso que quando alguém diz: não, eu vou te seguir, ele diz: já pensa logo, hein? Eu não tenho aonde reclinar a cabeça, hein? Já estou te dizendo. Quer vir atrás de mim? Ou seja, é tanto que ele diz: cuidado, não põe a mão no arado não. Não põe a mão. Porque se colocar a mão, não pode olhar para trás. Se colocou a mão no arado, é para frente. Não volta atrás. Então preste atenção. Vou acabar agora. Jesus olha e diz assim: não foi isso que eu ensinei? Que antes vocês façam um projeto? Olha para o seu irmão e diz assim: aplica isso no mundo espiritual. Pergunta para ele assim: tu acha que Jesus é pego de surpresa, é? Pelos teus erros,
pelos teus intempéries, pelas tuas quedinhas. O projeto da tua vida, diz para ele, não começou quando você aceitou Jesus, não, rapaz. O projeto da tua vida começou muito antes. Você não era nem formado no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Ele disse: vinde benditos de meu Pai, e possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. O teu projeto começou na eternidade. Então fique em pé comigo, porque eu estourei meu horário. Fique em pé, outro dia eu venho e termino. Vamos ficar só no primeiro tópico. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você pode ser nova criatura. Agora diz para ele, sabe por quê? Porque se ele começou, ele vai terminar. Diga para o seu irmão assim: ele tem cada bloco que a parede da tua vida precisa. Ele tem a janela do tamanho certo para a tua parede. Ele tem a calha certa para a água do teu telhado. Dá a mão para o seu irmão e diz para ele vai terminar, irmão, que ele começou. E como é que Deus termina isso? Diga para ele: não deixando que o pavio que fumega se apaga. Ele disse: não vai apagar o pavio que fumega. Eu estou dizendo a você que as brasas vão voltar a serem acendidas. Olha para o teu irmão e diz para ele: se a brasa estava apagada, te prepara. Jesus vai soprar, Jesus vai assoprar, Jesus vai assoprar sobre ela. Aleluia, aleluia. Eu vou orar agora, eu quero que Jesus acende. Jesus vai acender de volta a alegria e a esperança de você ser nova criatura. Olha para o seu irmão e diz: eu estou nascendo de novo, eu estou nascendo de novo, eu estou nascendo de novo da água e do Espírito, eu estou nascendo de novo. Deus, é no nome de Jesus o seu Filho. Jesus traz nova vida, traz novidade de vida, traz mudança de vida. Assopra, Jesus, assopra, assopra. A tua palavra diz que pelo resplendor da tua presença as brasas de fogo se acendem. Eu estou ordenando se acenda, eu estou ordenando se acenda. Tudo aquilo que estava apagado se acende, se acende. Seja acesa hoje pelo poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Estou indo embora. Mas olha para o seu irmão. Olha para ele, fala assim: o pastor está indo embora. Fala assim, ele já pegou as coisas dele. Mas fala para ele assim: você que escolhe. Ou você deixa Jesus mudar a sua vida, ou você põe ele para fora dela. Lucas 5 diz que tinha 2 barcos na beira do lago. 2. Lucas 5, depois você lê em casa. E diz o texto, diz assim: e Jesus entrou em um deles. Não pediu licença. E sabe de quem que era o barco? A Bíblia diz de Simão Pedro. Heseudo, historiador romano, diz que o outro barco, sabe de quem que era? De Herodes. Bem aparelhado, barco muito bem construído. Mas Jesus não entrou no barco de Herodes. Jesus entrou no barco de Pedro. E não pediu, ele já estava lá. Depois que ele estava no barco, pastor, ele olhou e falou para Pedro assim: empresta o barco para mim. Você empresta? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz para ele: Jesus já entrou na sua vida, irmão. Não, fala para ele: Jesus já entrou, já era, agora ele vai mudar ela.
Recebe, recebe mudança de Deus. Recebe mudança de Deus. Ele já entrou. Recebe, recebe, recebe. Recebe graça de Deus. Ele está dizendo: nova criatura. Oh, glória a Jesus. Deus os abençoe. Outro dia eu volto, se o pastor me convidar.